Família Palmeiras 90 mais, hoje o dia foi de movimentação no mercado da bola e de preparação do Palmeiras para enfrentar o Atlético Mineiro. Para o vídeo ficar mais legal, eu dividi ele em três blocos, você já sabe como funciona. Primeiro bloco é o mercado da bola, depois nós vamos falar sobre a situação do tal racha no elenco, que está todo mundo comentando, né? E por fim, bora falar de Brasileirão e da partida contra o Atlético Mineiro, porque eu tenho novidade para te apresentar. E a reformulação do Palmeiras já começou, o mercado da bola está muito movimentado, eu vou te atualizar de tudo aqui. Vamos falar as fontes, é claro, de tudo que está acontecendo, mas lembre-se que nem tudo que está sendo especulado na mídia vai acontecer de fato. A gente gosta sempre de ser muito sincero aqui com vocês, tá bom? O River Plate desembolsou, ou melhor, preparou um orçamento de 100 milhões de reais para contratar jogadores e refazer a equipe para a próxima temporada. E a gente achava que, ó, quem estava nos planos deles era o Aníbal Moreno, mas na verdade eles estão de olho mesmo é no Emiliano Martinez. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Na minha opinião, o Palmeiras gastou 40 milhões de reais nele, né? Se chegar a 20 milhões, eu venderia. É claro que o Palmeiras vai fazer uma negociação um pouco mais inteligente, de repente vai conseguir trazer algum jogador do River Plate que interesse, né? No vídeo passado eu comentei, teve gente aqui nos comentários, né, que disse que gostaria de ver o Montiel aqui no Palmeiras. Eu gostei muito do nome, tá? Montiel é um baita de um lateral e poderia fazer muito sentido nessa atual equipe do Palmeiras, já que Kelvin e Giai ainda não empolgaram, né? De qualquer forma, a estratégia que o River Plate está adotando é de trazer jogadores que estão em baixa no Brasil e no México, tá? Essa é a expectativa que eles têm para a próxima temporada. Eu acho que pode ser bom para o Palmeiras, tá? De repente trazer o Montiel ou o Colídio pode fazer sentido. Outro nome que está sendo muito especulado e que foi falado hoje é sobre o Nino, tá? O zagueiro Nino, ex-fluminense, que está no Zenit. Veja bem, o Zenit já se posicionou no mercado, segundo as fontes russas, né, a imprensa russa, dizendo que topa vender o jogador sem nenhum problema. Eles pagaram 5 milhões de euros no atleta e agora estão esperando, né, receber de volta ou vender o jogador por 9 milhões de euros, tá? Na verdade, o valor é entre 8 e 10, eles estão negociando, tá? Mas o valor fixo que eles alocaram para essa contratação, para essa venda, né, é de 9 milhões de euros. Eu não sei, gente. Para mim, ó, vamos lá. O Palmeiras, na minha opinião, não precisa de zagueiro. Tem que investir sim, mas em posições chaves, como por exemplo no meio-campo e no ataque. O Palmeiras não tem reserva para dupla de ataque, por exemplo, né? E pode trazer alguns nomes aí, a gente vai falar de alguns nomes que estão sendo especulados, é claro. Até porque, por incrível que pareça, tem mais dois nomes de zagueiro em pauta. O Beraldo, que os agentes vieram a público, né? Os agentes do jogador oferecendo ele para clubes do Brasil como Palmeiras e Flamengo. Uma vez que no Paris Saint-Germain ele perdeu aquele espaço que ele tinha, né, quando chegou lá na França. E sei lá, eu acho que, poxa, pode fazer sentido aqui no Brasil. É complicado falar isso, né? Porque imagina, o Beraldo não vai vir por menos de 70 milhões de reais, né? O PSG pagou 100 milhões nele. Não vai vir é muito dinheiro, né? De repente não faz sentido. Então, tudo que a mídia está especulando agora e tudo que está saindo nos maiores canais e nas maiores mídias esportivas são notícias do Palmeiras buscando zagueiros. Eu acho isso muito complicado. Por exemplo, o terceiro nome que está sendo especulado é o do zagueiro Vitão, do Internacional. Ontem a gente fez um vídeo no canal, explicamos, né, que a proposta que o Inter espera receber é de 95 milhões de reais. Os caras estão malucos, né? Então, assim, três nomes em sequência de zagueiros: Nino, Beraldo e Vitão. Mas quem realmente está fechado com o Palmeiras é o Bruno Fux, que assinou, ou pelo menos o Palmeiras vai viajar para finalizar o que tá faltando ali na negociação, né? O Bruno Fux ele veio por empréstimo do Atlético Mineiro e é óbvio que o Palmeiras aceitou esse empréstimo com uma opção de compra. Então o Verdão pode com certeza aí pagar o valor que está faltando na multa, no contrato, na verdade, né? Para assinar com o Bruno Fux, eu sou super a favor, tá? Se for para contratar, entre aspas, contratar um zagueiro, eu prefiro que o Palmeiras invista esse valor no Bruno Fux, mantenha o jogador aqui, porque ele joga também de volante, é um baita jogador, e é claro, invista essa grana maior em jogadores que vão chegar para resolver, fazer a diferença, né?
Ontem nós falamos do Everton Cebolinha. Muita gente veio aqui nos comentários dizer que não faz muito sentido na cabeça deles, né? Que o Palmeiras invista essa grana num jogador reserva no Flamengo. Olha, eu tenho minhas dúvidas, com toda a humildade do mundo, tá? Eu acho que o Everton Cebolinha ainda tem bastante lenha para queimar, tá? Pode sim ser um jogador de desafogo para o Palmeiras. Talvez ele não chegue como um status de titular, né? Mas ele pode sim fazer a ponta esquerda do Palmeiras, que a gente não tem ninguém lá, né? Felipe Anderson não está conseguindo fazer bem esse papel nas últimas partidas. E é claro, Paulinho, opa, sobre o Paulinho a gente fala já já. Outro nome que também foi bastante falado essa semana foi o do Facundo Torres, tá? A semana mal começou e já há diversas especulações de venda do jogador para o River Plate. O River não vai conseguir pagar o valor que o Palmeiras deseja em cima do jogador, né? O Palmeiras deseja no mínimo 80 milhões de reais. Cara, é de fato um valor bastante elevado, né, não sei se vai conseguir esse valor pelo Facundo Torres. Há quem defenda o jogador e que acha que ele deva permanecer no Palmeiras, me diz a sua opinião nos comentários, porque para mim, de fato, esse momento do Facundo Torres aqui no Palmeiras já deu, né. Foi uma tentativa, não deu certo, o jogador não tem o perfil que o Palmeiras precisa, né, eu acho que de maneira geral o Palmeiras deve sim negociar o jogador com o River Plate. Sabe por quê? Ó, é disso que a gente precisa, ó. O Palmeiras precisa investir pesado, mas para trazer 2 ou no máximo 3 nomes de referência. Eu trouxe aqui como exemplo Luiz Henrique, ponta do Zenit e da seleção brasileira. Um jogador com enorme capacidade de realização em campo. Ele trouxe o título para o Botafogo em 2024, certo? Tô perdido das ideias aí, me ajuda nos comentários aí se eu errei o ano, tá? Mas o fato primordial é o seguinte: vale a pena pagar 190 milhões para um cara desse aqui? Vale a pena, eu sei, tá? Quando a gente fala de sociedade, a gente tá falando de um dinheiro absurdo, né? Quando a gente leva em consideração que um professor ganha um salário mínimo, é absurdo. Mas para as nuances do futebol, para a realidade que o futebol é envolvido hoje no mundo, cara, o Palmeiras precisa fazer um aporte e trazer um ou 2 jogadores de alto nível. Muita gente vai comentar assim: "Pô, mas se fosse fácil assim, o Palmeiras traria o Messi". Eu sei, eu tenho noção que não é tão simples assim para contratar um jogador desse, mas o Palmeiras tem a porta de negociação com o Zenit aberta. Isso porque o Zenit reconhece o Palmeiras como um clube formador e com certeza absoluta agora abre a janela de negociação com o Verdão, coisa que no passado a gente não conseguia, tá? Eles têm interesse no Riquelme Felipe e o Palmeiras tem interesse em Wendel, Gerson, Luiz Henrique, mas vai ter que desembolsar uma grana. E eu acho o seguinte, tá, gente? Quando a gente falava do Jorginho vir para o Brasil, muita gente comentou aqui no canal que era loucura, né? Que nenhum time pagaria o que o Jorginho valia para poder trazer o jogador aqui para o Brasil. O Flamengo fez. Então, se o Palmeiras ficar vacilando e demorando muito tempo para trazer um nome de peso, alguém vai fazer. Me diz aqui nos comentários se você acha que tem outro jogador com esse perfil do Luiz Henrique aqui que pode chegar para resolver a situação do Palmeiras nesse ano, tá? Muita gente fala do John Arias, eu concordo, acho que o John Arias também é um baita de um nome e muito mais barato. Mas se for para realmente colocar o dinheiro na frente ali, e o Palmeiras tem, porque teve um superávit absurdo esse ano, né? Cara, por que não investir num jogador dessa magnitude? Eu acho que tem tudo para dar certo, tá? Outra situação, e aí eu quero que você me diga nos comentários. Giai está sendo especulado em vários times na Europa, times de segunda e terceira prateleira, e eu quero saber qual que é a sua opinião nos comentários. A minha você já conhece, né? Você que acompanha aqui o canal já sabe como a gente pensa. Você venderia o Giai? Faz sentido para o Palmeiras negociar o Giai nesse momento ou não? Pensa também que o Palmeiras vai precisar liberar folha salarial para se reformular, né? E isso pode ser de fato um fator decisivo para a permanência ou não do lateral. Nós preparamos aqui também uma informação sobre o Ramon Sosa. O Besiktas tem interesse e já andou sondando o Palmeiras nos últimos dias a respeito do Ramon Sosa. Eu sei que é um jogador que chegou há um ano no Palmeiras, né? Acho que nem isso, 6 meses, mas ele despertou a atenção dos turcos. O Palmeiras pagou aproximadamente 89 milhões de reais no jogador. Se o Besiktas colocar na mesa a mesma quantia que o Palmeiras pagou, você negociaria o jogador?
Na minha opinião, é um bom jogador, tá? Tem muito potencial futuro, mas eu negociaria. Justamente pensando nisso que eu falei, o Palmeiras precisa se capitalizar e liberar folha salarial para daí sim fazer boas contratações e reformular o time. E para fechar esse primeiro bloco, eu quero falar do Paulinho, tá? Porque eu acompanhei hoje uma notícia na ESPN que disse que o Paulinho está abdicando de férias para poder voltar em 2026 no melhor nível possível. Eu quero saber qual que é a sua opinião, porque ó, a gente está especulando alguns nomes e tem bastante coisa para a gente falar nesse sentido aqui do Palmeiras, cada torcedor com a sua opinião, né? Mas pouca gente está levando em consideração que para o ano que vem a gente tem esse cara de volta, tá? Aonde ele vai jogar? Como é que o Palmeiras vai jogar? Imagina que o Palmeiras traz o Arias ou o Luiz Henrique. Então a gente tem o Alan numa beirada, a gente tem o Arias ou o Luiz Henrique na outra, a gente tem Flaco e Vitor Roque. E o Paulinho joga onde? Joga de 10 no meio ali? Um meio-campista armador ali, um MA, um meio atacante, e aí a gente joga com Andréas e, por exemplo, Aníbal Moreno no meio-campo também? Me diz nos comentários qual é a sua opinião. Partindo agora para o nosso segundo bloco, a gente tocou no nome do Andréas Pereira, né? E é engraçado porque hoje eu vi diversas notícias falando que há um racha no elenco do Palmeiras. Todas elas embasadas no jornalista Lucas Bueno, do Donos da Bola, programa onde o senhor Neto lidera, vamos chamar assim, apresenta, né? Não sei se ele tem essa habilidade de liderança, mas onde ele apresenta. Muita gente falou que o Palmeiras está com o elenco rachado. Uma parte por conta do Aníbal Moreno, porque, segundo eles, o Aníbal Moreno abandonou mais de uma vez treinamentos do Palmeiras porque se irritou com companheiros de equipe durante o treinamento. Sobre o Andreas Pereira, estão dizendo que por ele ter chegado por um valor tão caro e por ter um salário na casa de 3 milhões de reais, o elenco, parte do elenco, né, supostamente teria expectativas muito elevadas e o Andreas não conseguiu cumprir, segundo esse jornalista. Eu vou falar para vocês o que eu penso. Para mim, eles estão só tentando jogar bomba e pimenta no Palmeiras ali, tá? Eles estão tentando prejudicar a imagem do Palmeiras, aproveitando que a gente está passando por um momento delicado por conta da final da Libertadores e estão querendo complicar ainda mais a situação do Palmeiras. Gente, vamos lá. A gente não pode cair nesse tipo de informação sem muito embasamento. É verdade, o Aníbal Moreno tem se estressado muito em campo, a gente viu isso contra o Corinthians e contra o Grêmio. É verdade. É verdade, o Andreas Pereira chegou por um valor de salário que realmente está acima do que o Palmeiras costuma pagar para outros atletas. Também é verdade. Mas não é porque isso é uma verdade isolada que o Palmeiras está rachando o elenco por conta desse cenário. Não faz sentido. Até pouquíssimo tempo atrás, o Palmeiras era um time unido, né? Não existia esse negócio de titular e reserva. Jogador que era reserva fazia gol e ia abraçar o titular e vice-versa. Não faz muito sentido, tá? Eu acho que a imprensa está querendo, de uma maneira objetiva e direta, desqualificar o Palmeiras e aproveitar que essa situação é sensível e delicada para poder derrubar o Palmeiras, derrubar de repente o Abel Ferreira, não sei. Me diz a sua opinião nos comentários, porque para mim, de maneira geral, é óbvio. Eles estão querendo derrubar o Palmeiras. O Palmeiras está brigando por títulos há mais de 6 anos seguidos, tá? Pega o Botafogo. O Botafogo disputou o Brasileiro, o Libertadores, ganhou, beleza, foi 1 ou 2 anos seguidos e depois o time se desfez. Flamengo passou por um tempo complicado agora também sem título por um bom tempo, perdendo para Fluminense, para o próprio Palmeiras, né? Final de Libertadores, Supercopa. São Paulo, Corinthians e Santos, então não preciso nem falar, né? A nhaca que tá. Então qual é a forma que eles têm de atingir o Palmeiras? É essa. Minha opinião, tá? Eu acho que o elenco do Palmeiras continua forte, unido e 2026 vai ser um ano muito melhor. Vamos mudar a chave aqui? E aí eu vou começar te trazendo um questionamento. Esse senhor aqui é a nossa imagem aqui, o senhor Abel Ferreira, Mister Abel Ferreira. Toda vez que eu posto um vídeo e vou falar a respeito do Abel Ferreira, eu recebo, sei lá, 200, 300 comentários, aí é bastante coisa, eu fico muito feliz com isso, inclusive, porque é gente pra gente poder conversar, né? E eu vejo que há uma divisão absoluta na torcida do Palmeiras. Boa parte da torcida quer a saída do Abel Ferreira, enquanto uma outra metade
espera que ele permaneça, porque acredita que o futuro pode ser melhor. Me diz você agora nos comentários de que lado você tá. Abel Ferreira deve ficar ou é melhor a gente repatriar um outro treinador? Muita gente fala do Arthur Jorge, né, que treinou o Botafogo. Me diz nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante. Bom, o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Mineiro nessa quarta-feira às 9h30 e o time que está previamente escalado para enfrentar o Atlético é o seguinte: Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux, Andreas Pereira, Alan, Rafael Veiga, Vitor Roque, Flaco Lopes. E eu vou te falar uma coisa, tá? Por mais emocional que a gente fique depois de uma eliminação, né, depois de perder um título, não tem jeito. Eu me iludo com o Palmeiras, tá? Passar 2 dias e eu já tô pensando na próxima partida, eu já tô pensando no próximo campeonato, e eu vou te falar uma coisa, cara. Eu estava vendo aí o canal do Calma Parmeiro, o Rick, né, nessa noite, e eu vi que ele falou uma coisa muito interessante. Então, inclusive, eu vou deixar o link aqui do canal dele, vou deixar uma imagem aqui. Ele falou o seguinte, cara: se o Flamengo perder para o Ceará, a vantagem do Flamengo cai para 2 pontos. Se o Palmeiras ganha, eu me expressei mal, né? Se o Flamengo perder para o Ceará e o Palmeiras ganhar do Atlético Mineiro, essa vantagem cai para 2 pontos. Só que aí o Ceará já vai ter ganhado do Flamengo e é o próximo adversário do Verdão, né? Caso isso aconteça, o Ceará já provavelmente não vai estar mais brigando para se manter na primeira divisão, ele já vai estar garantido. Então ele vai jogar o último jogo sem muitas aspirações. Já o Flamengo vai pegar um Mirassol embalado, tá? Querendo comer grama para poder se classificar para Libertadores e fazer bonito em rede nacional. Meu amigo e minha amiga, esse final de Campeonato Brasileiro vai pegar fogo e eu estou com expectativas elevadas. Eu sei, é muito difícil que o Palmeiras consiga, tá? Mas ó, o Flamengo vai pegar o Ceará vindo de festa, né? Você tem alguma dúvida que os jogadores devem ter bebido, não devem ter cuidado de sono, blá blá blá? Pode acontecer. Pode acontecer. Vai acontecer? Não, não necessariamente isso vai acontecer, mas há uma possibilidade e eu estou torcendo muito para o Palmeiras vencer essa partida para o Atlético Mineiro e o Ceará ganhar do Flamengo, porque esse campeonato vai pegar fogo. Já pensou a gente ganhar um brasileiro nessa reta final? Vai ser maravilhoso de assistir, né? Então é isso, gente. Quero aproveitar esses minutinhos finais para te agradecer de coração, tá? Obrigado. Essa é a palavra que eu tenho para falar, gratidão. Mais de 11.800. 11.800. Nós estamos chegando em 12.000 apaixonados pelo Palmeiras aqui no canal. Gente, praticamente 2 milhões de visualizações. Nós estamos falando de um canal com 5 meses. De uma pessoa que não é um artista, que não é famoso. E que está conseguindo, graças a vocês, poxa, construir um projeto maravilhoso. Então, tudo que eu quero fazer agora é, nesse final de vídeo, agradecer do fundo do meu coração, tá? Muito obrigado pelo carinho de sempre, torcida palmeirense, e avante palestra!